Caro estudante, na última videoaula nós desenvolvemos a planta baixa do exercício já no SketchUp Make e hoje nós vamos dar volume, ou seja, começar a fazer o modelo tridimensional e também definindo as aberturas de porta e janela. Então vamos dar continuidade a esse exercício dentro do SketchUp Make. Agora, com a planta baixa desenhada no SketchUp, nós vamos iniciar a definição do pé direito, ou seja, a altura de 2,80 da parede desse projeto. E para isso nós utilizaremos a ferramenta Push and Pull, que é para extrusão. E aí quando eu coloco ela sobre a área que vai ser feita a extrusão, eu dou um clique, posiciono para o lado que eu quero que seja feita a extrusão e digito na barra de dimensão 2,80. Enter. Eu vou fazer esse mesmo procedimento em outras partes da parede. É interessante notar que nesse caso, em vez de eu precisar novamente indicar a altura de 2,80, eu posso simplesmente puxar o mouse enquanto eu faço a extrusão para um ponto da parede que já foi criada e clico. Dessa forma o software entende que essa parede tem a mesma altura das demais. E o mesmo procedimento para o bloco do banheiro. Aqui eu tenho a extrusão das paredes e por enquanto vocês vão notar que não foi feito ainda a extrusão do peitoril das janelas. Nesse caso eu utilizarei no peitoril das janelas do dormitório e da cozinha. Com essa mesma ferramenta de extrusão, eu vou criar o peitoril com a distância de 1,10. Enter. A mesma coisa para a janela da cozinha, lembrando dessa dica de puxar a ferramenta para outra altura igual, clicando. E no caso do banheiro, eu tenho um peitoril mais alto, na altura de 1,90. Nessa etapa do desenho, nós utilizaremos uma outra estratégia, utilizando a trena para criar uma linha guia a 1,90 e depois a altura final da janela, que é a mesma altura da porta, em 2,10. E com a trena eu vou definir a largura da janela do banheiro. 0,30 para o lado direito e 0,30 para o lado esquerdo. O total da largura é de 60 centímetros. E com esses pontos eu posso traçar a lateral dessa janela, usando a ferramenta do lápis. E agora eu vou definir a altura final dessa janela, que será de 2,10, na mesma altura da porta. Então eu clico, digito 2,10 na barra de dimensões, ele vai criar uma nova linha guia. E com o Orbit eu posso ver esse desenho e, utilizando a ferramenta do lápis, fechar a janela e, selecionando essas duas linhas, deletar as linhas auxiliares. E em Edit, apagar todas as linhas guias. Nesse caso, nós vamos usar então uma outra estratégia em que eu desenhei na face externa da parede do banheiro a janela e eu vou utilizar a ferramenta de extrusão Push and Pull para poder criar essa abertura. Selecionando essa ferramenta, além dela ter a função de fazer a extrusão de paredes, eu tenho a opção de criar um vão. Então eu clico sobre a área que eu quero retirar e subindo o mouse, quando ele aparecer a opção On Face, eu clico mais uma vez, o segundo clique, e ele fez a abertura, ou seja, ele vai vazar
a espessura da parede e criou o vão da janela do banheiro. No caderno vocês vão notar que eu tinha feito o peitoril da janela do banheiro da mesma forma que eu fiz do dormitório e da cozinha, mas nesse caso, na videoaula, eu quis mostrar mais uma outra forma de definir o vão da janela, utilizando essa ferramenta. E agora nós vamos fazer as alturas finais da janela usando a trena. A janela do dormitório ela termina em 2,10, alinhando com a altura final da porta. Vou utilizar o lápis. Eu vou clicar sobre o ponto guia e utilizando a ferramenta de extrusão, eu clico sobre a área que vai fechar a janela, o vão. E vou fazer o mesmo procedimento para a janela da cozinha. E vamos fazer exatamente o mesmo procedimento para a altura da porta. Utilizando a ferramenta da trena, vou definir a altura de 2,10, usando o lápis e a ferramenta de extrusão para fechar o vão da porta. Aqui nós temos então o modelo. Com o Orbit, a ferramenta Orbit, eu consigo visualizar o modelo tridimensional. E para finalizar essa etapa, nós vamos apagar essas linhas auxiliares, clicando sobre elas e deletando, ou utilizando a ferramenta da borracha. Então aqui nós podemos ver o modelo básico tridimensional, que nós daremos continuidade na próxima aula. Nessa aula nós fizemos então a modelagem preliminar do projeto, e vamos dar continuidade nas próximas aulas aplicando texturas, inserindo componentes, ou seja, tornando realmente esse projeto mais próximo da realidade. Espero que você tenha gostado e até a próxima!